Olá, pessoal! Bem-vindos! Somos o canal Dever de Casa e hoje vamos mergulhar fundo no fascinante mundo das células. Preparem-se para uma viagem emocionante através do tempo e do espaço microscópico. Inscreva-se para receber mais vídeos que te ajudarão nas pesquisas escolares. Vamos começar com uma pergunta que intriga cientistas há séculos. Como surgiu a primeira célula? Imaginem só, bilhões de anos atrás, nosso planeta era um lugar bem diferente. Não havia vida como conhecemos hoje. Apenas um caldo primordial repleto de moléculas orgânicas simples. Foi nesse cenário que aconteceu algo incrível. Cientistas acreditam que, em algum momento, essas moléculas começaram a se organizar de maneira mais complexa. Talvez dentro de pequenas bolhas de gordura flutuando nesse caldo primitivo. Essas bolhas, chamadas de protocélulas, foram os primeiros passos rumo à vida celular. Mas o que fez essas protocélulas se transformarem em células de verdade? A resposta está na capacidade de se reproduzir e evoluir. Algumas dessas bolhas desenvolveram a habilidade de copiar seu material genético, algo parecido com o DNA, e passar essas informações para novas gerações. Com o tempo, as protocélulas que tinham características mais vantajosas sobreviveram e se multiplicaram. Era a seleção natural em ação, muito antes de Darwin nascer. E foi assim, passo a passo, que surgiram as primeiras células de verdade. Eram organismos simples, unicelulares, mas com uma organização interna incrível. Essas células primitivas tinham tudo o que precisavam para sobreviver. Uma membrana para se proteger do ambiente, material genético para guardar informações e se reproduzir, e a capacidade de produzir energia. Falando em energia, vamos dar um salto no tempo e falar sobre uma das organelas mais fascinantes da célula, a mitocôndria. Vocês já ouviram falar que a mitocôndria é a usina de energia da célula, não é? Mas o que muita gente não sabe é que essa história é ainda mais incrível. Existe uma teoria chamada teoria endossimbiótica que diz que a mitocôndria nem sempre fez parte da célula. Acreditem se quiser, mas os cientistas acham que a mitocôndria era, na verdade, um organismo separado. Isso mesmo. Ela era uma bactéria independente que vivia por aí, fazendo seu próprio rolê. Mas como essa bactéria acabou dentro de outras células? Bem, imaginem o seguinte cenário. Há bilhões de anos, uma célula maior engoliu essa bactéria primitiva. Normalmente, a célula maior digeriria a menor, certo? Mas algo diferente aconteceu. A bactéria engolida era muito boa em produzir energia, e a célula maior percebeu que era mais vantajoso manter essa mini usina funcionando dentro dela. Com o tempo, essa relação ficou tão próxima que a bactéria perdeu a capacidade de viver sozinha, e a célula maior ficou dependente dela para produzir energia de forma eficiente. Voilá! Temos o nascimento da mitocôndria, como conhecemos hoje. Essa teoria explica muitas coisas curiosas sobre as mitocôndrias. Por exemplo, elas têm seu próprio DNA, diferente do DNA do núcleo da célula. Além disso, elas se reproduzem de forma independente dentro da célula, quase como se ainda fossem organismos separados. Incrível, não? Agora vamos dar mais um salto evolutivo e falar sobre como os organismos passaram de unicelulares para multicelulares. Essa é uma história de cooperação e especialização. No início, todas as células eram independentes, cada uma por si, lutando para sobreviver. Mas em algum momento, algumas células descobriram que era mais vantajoso ficar juntas, talvez para se proteger melhor de predadores ou para conseguir mais alimento. Essas colônias de células começaram simples. Imagine um amontoado de células iguais, todas fazendo as mesmas funções. Mas com o tempo, algo incrível aconteceu. As células começaram a se especializar. Pense assim,
em vez de todas as células fazerem um pouco de tudo, o que não é muito eficiente. Algumas células se tornaram especialistas em determinadas funções. Algumas ficaram responsáveis por captar alimento, outras por se reproduzir, outras por proteger o conjunto. Essa especialização foi um grande salto evolutivo. Permitiu que os organismos se tornassem mais complexos e eficientes. Com o tempo, surgiram os primeiros organismos verdadeiramente multicelulares, com diferentes tipos de células trabalhando em harmonia. É como se a natureza tivesse descoberto o poder do trabalho em equipe. E foi essa cooperação que permitiu o surgimento de formas de vida cada vez mais complexas, desde as plantas até nós, seres humanos. Mas não pensem que as células perderam sua importância individual. Cada célula em um organismo multicelular ainda é uma unidade incrível, cheia de estruturas fascinantes. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas maravilhas microscópicas. Começando pela membrana plasmática, a fronteira da célula. Ela não é apenas uma parede simples, mas uma estrutura inteligente e seletiva. Imaginem um porteiro super eficiente que decide o que entra e o que sai da célula. A membrana é feita principalmente de lipídios e proteínas, formando uma barreira flexível e, ao mesmo tempo, resistente. Dentro da célula, temos o citoplasma, uma espécie de sopa onde ficam as organelas. É como se fosse o oceano interno da célula, cheio de nutrientes e substâncias importantes. Falando em organelas, vamos conhecer algumas das mais importantes. 1. Núcleo. É o cérebro da célula. Guarda o DNA, nosso material genético, e controla todas as atividades celulares. É como se fosse o quartel-general de uma empresa super complexa. 2. Mitocôndria. Já falamos dela, lembram? É a usina de energia da célula. Transforma os nutrientes em ATP, a moeda energética que a célula usa para realizar suas funções. 3. Retículo endoplasmático. Existem dois tipos, o liso e o rugoso. O rugoso é cheio de ribossomos, fábricas de proteínas, e parece uma rede de túneis. Já o liso é responsável pela produção de lipídios. Juntos, eles formam uma rede de transporte e produção dentro da célula. 4. Complexo de Golgi. Imaginem uma central de embalagem e distribuição. O complexo de Golgi modifica, empacota e envia proteínas para diferentes partes da célula ou para fora dela. 5. Lisossomos. São como o sistema de limpeza e reciclagem da célula. Cheios de enzimas digestivas, eles quebram materiais indesejados ou danificados. 6. Ribossomos. As fábricas de proteínas da célula. Eles leem as instruções do DNA e produzem as proteínas necessárias para o funcionamento celular. 7. Citoesqueleto. É como se fosse o esqueleto da célula, dando forma e permitindo movimentação. É formado por microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. 8 centriolos. Importantes na divisão celular, eles ajudam a organizar os cromossomos durante esse processo. E não podemos esquecer das células vegetais. Além de todas essas estruturas, elas têm algumas características especiais. 1. Parede celular. Uma camada extra de proteção e suporte, feita principalmente de celulose. 2. Cloroplastos. As usinas de energia verde. São responsáveis pela fotossíntese, transformando luz solar em energia para a planta. 3. Vacuolo central. Uma grande bolsa cheia de água e nutrientes, que ajuda a manter a forma da célula vegetal. Ufa! Quantas coisas incríveis, não é? E pensar que tudo isso acontece em algo tão pequeno que não podemos ver a olho nu. Mas a história das células não para por aí. A evolução continua acontecendo, e as células continuam se adaptando e mudando. Pensem nas bactérias que desenvolvem resistência a antibióticos, ou nas células cancerígenas que aprendem a enganar o sistema imunológico.
São exemplos de como as células ainda estão evoluindo, para o bem e para o mal. E o que o futuro reserva para o estudo das células? Bem, os cientistas estão sempre fazendo novas descobertas. Com tecnologias cada vez mais avançadas, estamos conseguindo ver detalhes das células que nunca imaginamos antes. Há pesquisas fascinantes acontecendo nesse momento. Cientistas estão estudando como editar o DNA das células para curar doenças genéticas. Outros estão investigando como as células se comunicam entre si, o que pode levar a novos tratamentos para várias doenças. Tem gente até tentando criar células artificiais. Imaginem só, células projetadas em laboratório para realizar funções específicas. Isso poderia revolucionar a medicina, a indústria e até a forma como lidamos com problemas ambientais. E não podemos esquecer das células-tronco. Essas células incríveis têm o potencial de se transformar em vários tipos de células diferentes. Os cientistas estão estudando como usá-las para regenerar tecidos danificados, o que poderia ajudar pessoas com lesões graves ou doenças degenerativas. Mas com todo esse avanço, vem também questões éticas importantes. Até onde podemos ir na manipulação das células? Quais são os riscos e benefícios dessas novas tecnologias? São perguntas que a sociedade como um todo terá que discutir e decidir. O estudo das células nos lembra constantemente de como a vida é complexa, fascinante e interconectada. Cada célula em nosso corpo, cada célula em uma folha de árvore, cada bactéria microscópica, todas elas são o resultado de bilhões de anos de evolução. São pequenos milagres da natureza, funcionando em perfeita harmonia. E o mais incrível, tudo isso está acontecendo agora mesmo, dentro de você. Enquanto você assiste a este vídeo, bilhões de células no seu corpo estão trabalhando incansavelmente para manter você vivo e saudável. Elas estão produzindo energia, fabricando proteínas, combatendo invasores, reparando danos, um verdadeiro universo microscópico em constante atividade. Então, da próxima vez que você olhar para uma planta, um animal, ou mesmo para suas próprias mãos, lembre-se, você está vendo o resultado de uma história que começou há bilhões de anos, com aquela primeira célula primitiva. Uma história de adaptação, cooperação e evolução constante. E você? O que acha de tudo isso? Qual parte da célula você achou mais fascinante? Tem alguma área da pesquisa celular que te deixa mais curioso? Deixe nos comentários. E se você gostou desse mergulho no mundo microscópico, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Temos muito mais conteúdo incrível sobre biologia para compartilhar com vocês. Se você chegou até aqui e este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um like para o YouTube entender que o vídeo é bacana. Desta forma, ele entregará o nosso conteúdo para mais pessoas curiosas como nós. E você ajudará o canal a crescer. Lembrem-se, a ciência está sempre avançando, sempre descobrindo coisas novas. Então, fiquem curiosos, façam perguntas, explorem. Quem sabe, talvez algum de vocês faça a próxima grande descoberta sobre as células. Até a próxima aula, turma. Continuem explorando esse mundo incrível da biologia.